Graça e paz a todos. Nós estamos no final de fevereiro do ano 2025 e eu sou o pastor Valmir Vigo Gonçalves, que tenho pastoreado essa igreja, a primeira igreja batista em Muqui, desde o mês de junho do ano 2012. Portanto, vou fazer 13 anos de ministério nesta igreja. E resolvi fazer uma leitura das atas da igreja, as atas ainda existentes, desde o dia da sua fundação, desde 1923. E hoje nós vamos ler as atas do ano de 1932. Atas número 110 até número 121. E no final, uma outra ata que foi denominada Ata da Sessão Magna da Igreja. Então vamos lá, vamos à leitura. Ata número 110 da Sessão Regular da Igreja Batista em Muqui, 9 de janeiro de 1932. Serviu de moderador o irmão Ramulfo José da Silva, que declarou aberta a sessão com hino e oração, e a leitura em Salmos 92. Em seguida, o secretário fez a leitura da ata anterior e foi aceita. O tesoureiro fez a leitura do livro de contribuições, ficando um déficit para o mês de fevereiro de R$ 97.200, que foi aceito. E foi lido os avisos de Pedro Balbino de Menezes. E foi aceito por carta Maria Elias Pereira e José Pimentel Filho, e José Neves e Alice Pimentel. E depois foi proposto e apoiado que se escreva uma carta à Igreja de Pádua, pedindo a reconciliação do senhor Joaquim José Hilário e carta admissória. E foi eliminada Alice Mota por não andar de acordo com a palavra de Deus, e Aníbal Fernandes a seu pedido. E foi nomeada uma comissão para conversar com o senhor Pércio Batista, animando-o na fé. Composta essa comissão dos irmãos José, tá difícil aqui a leitura, José alguma coisa, e Afonso Silva, e Orcides Inácio, para conversar com Luísa Benedita. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador Ramulfo José Silva e primeiro secretário Pedro José de Faria. Ata número 111 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, que teve lugar em sua sala de culto no dia 13 de fevereiro de 1932, em que serviu de moderador o pastor Vitorino Moreira, que declarou aberta a sessão com hino e oração e a leitura de 1 Coríntios 12, 4 a 8. O secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aceita. Depois o tesoureiro apresentou o relatório acusando um saldo para março de R$ 24.300 e o relatório da construção um saldo de R$ 590.900. E a comissão que foi conversar com Pércio Batista disse que ele está pronto para assistir os cultos e cooperar com a igreja em
todos os seus princípios. E com a irmã Luísa Benedita, do mesmo modo. Em seguida foi concedida carta à irmã Luísa Benedita a seu pedido para fazer parte da Igreja Batista de Sabino Pessoa. Em seguida apresentou-se para a profissão de fé Laida Silva, com 16 anos de idade, solteira, brasileira e não sabe ler. E foi aceita para o batismo na primeira oportunidade. E apresentou-se à igreja para que Esther peça sua reconciliação. A igreja de Olívio, estado do Rio, para esta. Antônio José da Silva e Caleides, nome difícil de ler aqui, Gonçalves Correia e Nila Gonçalves Correia e Maria Gonçalves do Nascimento, apresentou-se à igreja para que esta peça a sua carta de missória à igreja de Conceição do Muqui, e foi aceita por carta de missória a irmã Garcinda Lopes de Oliveira e Antônio Elias. Depois foi proposto e apoiado que escreva ao irmão Manuel de Oliveira para passar conosco 13 dias, fazendo a igreja as despesas de viagem. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador, pastor Vitorino Moreira, secretário Pedro José de Faria. Ata número 112 da sessão regular da Igreja Batista Muqui, às 12 horas do dia 12 de março de 1932. Deu início aos trabalhos com o hino 379 e oração e a leitura da Palavra de Deus em 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Em seguida, o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aceita com uma pequena emenda. O tesoureiro leu o livro das contribuições do mês, R$160.900. A Caixa de Construção, R$400.000. E a Caixa dos Pobres, com R$33.200, que foram aceitos. Em seguida, foram aceitos por carta admissória os irmãos Nilo Gonçalves Correia e Antônia Maria Marques, Maria Gonçalves Nascimento, Alcides Gonçalves Correia, João Batista Silva, Maria Marcelino Dantas. Em seguida foi eliminado Antônio Francisco por desobediência ao 7º mandamento, e foram concedidas cartas admissórias aos irmãos Anália Ferreira, Jovita Green, Beliro Green e Osídia Garcia, a seus pedidos para fazer parte de outra igreja da mesma fé e ordem. E foi proposto que se encaminhe a vinda do irmão Manuel de Oliveira como pastor para trabalhar conosco. Foi proposto e apoiado que a igreja faça um ordenado de R$180.000 ao irmão Oliveira, provisoriamente, na dependência de que a igreja Conceição fizer, e não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. É isso mesmo. Na dependência do que a igreja de Conceição fizer. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração.
moderador pastor Vitorino Moreira, segundo secretário Ramulfo Silva. Ata número 113 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, que teve lugar em seu salão de culto no dia 9 de abril de 1932, em que serviu de moderador o pastor Vitorino Moreira, que depois do culto devocional declarou aberta a sessão. Em seguida deu palavra ao secretário para fazer a leitura da ata anterior, que foi aceita conforme lida. Depois o tesoureiro fez a leitura das contribuições, R$ 248.500, despesa R$ 24.300, saldo para o mês que vem R$ 7.200, e a Caixa dos Pobres, saldo R$ 45.100, e foram aceitos. Em seguida apresentaram, dando profissão de fé, José Farias, com 16 anos de idade, brasileiro e sabe ler, e Maria Marcelina Dantas, com 22 anos de idade, solteira e sabe ler, e foram aceitos para batismo na primeira oportunidade. E apresentou-se, pedindo carta para Sabino Pessoa, o irmão Valentino Silva, para a igreja dali, que foi concedido. O senhor Elísio Lopes da Silva apresentou à igreja para que esta peça a sua reconciliação à Igreja Batista de Conceição de Macabu, e carta para esta. Depois foi proposto e apoiado que se autorize ao irmão Coimbra para alugar a casa anexa à casa de culto, de modo que o inquilino não venha perturbar os nossos cultos. E não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador pastor Vitorino Moreira, secretário Pedro José de Faria. Uma coisa interessante aqui, né? Alugou a casa anexa à casa de culto, ao templo, né? De modo que o inquilino pudesse não perturbar os cultos. Interessante. Ata número 114 da sessão regular da Igreja Batista de Muqui, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 14 de maio de 1932. O pastor Vitorino Moreira, após o culto devocional, em 1 João 3,5, deve ser após a leitura de 1 João 3,5, declarou aberta a sessão, como de costume, dando a palavra ao secretário para fazer a leitura da ata anterior, que foi aceita conforme lida. Em seguida, o tesoureiro fez a leitura das contribuições, R$ 277.000, sujeito às despesas, ficando um saldo para o mês que vem de R$ 140.200, que foi aceito. E o da Caixa dos Pobres e Construção ficou para ser lido no mês próximo, devido a não estar pronto. Em seguida foram aceitos por carta de missória Galdino José de Paulo e Sebastiana Ribeiro de Paulo, e João Alves da Silva, Manuel de Oliveira, Olarinda C. de Oliveira, Antônio José da Silva, Benedito Nogueira, Maria Nogueira. Depois apresentaram-se para a profissão de fé Aurora Abreu, com 26 anos de idade, casada e brasileira e sabe ler, e Enercila Lemos Silva, com 22 anos, casada, brasileira e sabe ler.
Noêmia de Souza, com 16 anos de idade, solteira e sabe ler. E foram todas aceitas para batismo na primeira oportunidade. E foi proposto e apoiado que fosse reconhecida a eleição da nova diretoria da União da Mocidade. Presidente Joaquim Silva, vice-presidente Lenir Cardoso, primeira secretária Maria Cardoso, segundo secretário Álvaro Silva, correspondente Antônio de Barros, organista e bibliotecária Eularinda de Oliveira, e que o nome seja, em vez de classe bereana, seja reconhecida a União da Mocidade. Em continuação, o irmão Oliveira apresentou o caso do Jabel, o que depois, bem discutido, ficou para a comissão mais uma vez vá ter com ele, e diante disso o pastor Vitorino Moreira aconselhou que a igreja mande fazer um exame de faculdade mental, no caso dele continuar a tirar dinheiro da caixa dos pobres. Para isso, e quanto às despesas dos concertos da casa e a vinda do irmão Manuel de Oliveira, foi proposto e apoiado que cada crente contribua com R$ 3.500 cada um, e para fazer força a esta despesa, e para isto foi nomeado o seguinte procurador: Ita Rosa, Rafael Sardenberg, Palmira Ramulfo Silva, Palmital, lá de Palmeira, Ramulfo Silva, de Palmital, Orcides Ignácio, Bom Distrito, Alcides Correia, de Floresta, Manuel Faria, de Marabá, José Correia, e de Muqui, José Coimbra. Em continuação, foi proposto que a igreja use a consagração dos irmãos, peça a consagração dos irmãos Manuel Gomes de Oliveira, e que a igreja apoiou por unanimidade de votos. Depois, o irmão pastor Vitorino Moreira autorizou o irmão Oliveira a fazer todos os trabalhos que for possível na falta dele, que a igreja aceitou, e não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração por José Correia, moderador pastor Vitorino Moreira, primeiro secretário Pedro José de Faria. Então, nessa ata, uma coisa interessante aqui, né? Pediu para fazer um exame da faculdade mental de alguém, porque ele estava tirando dinheiro da caixa dos pobres, né? Isso aí. Ata número 18 da sessão extraordinária da Igreja Batista do Muqui, que teve lugar em sua sala de culto às 13 horas do dia 22 de maio de 1932. Após o culto de pregação, o pastor Vitorino Moreira convocou a igreja em sessão para a recepção de um candidato que se apresentou para a profissão de fé, Dona Onília Lemos, com 20 anos de idade, solteira, brasileira e sabe ler, e foi aceita para ser batizada na primeira oportunidade, e nada mais a tratar. Foi encerrada a sessão com hino e oração por Pedro José de Faria, moderador pastor Vitorino Moreira, primeiro secretário Pedro José de Faria. Agora eu não sei se é Dona Onília ou se é
Tiana, senhorita, né? Senhorita. Onília Lemos, 20 anos, solteiro, deve ser senhorita. Ata número 115 da sessão regular, que teve lugar no salão da Igreja Batista em Muqui, no dia 11 de junho de 1932. Serviu de moderador o pastor Vitorino Moreira, que declarou aberta a sessão com hino e oração e a leitura da palavra de Deus em Salmo 113. Depois o irmão secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aceita, e uma ata extraordinária que também foi aceita. E apresentou-se para a profissão de fé Tereza Maria de Jesus e Faustino Tavares Rosa e Hilda Silva Lindolfo Lemos, e foram aceitos para batismo na primeira oportunidade. E reconciliou com a igreja Alcina Ferreira da Silva, sendo esta vindo da igreja de Glicério, estado do Rio. Foram aceitos por carta admissória Antônio Alves de Oliveira e Leontina Pinheiro, Maria da Penha Correia e José Alves dos Santos. Depois foi proposto por Rafael Sardenberg e apoiado pela irmã Clarice Coimbra, que seja eliminado do rol de membros da igreja o senhor Jabel Pimentel, por andar fora dos ensinos das Escrituras, e foi excluído por unanimidade de votos. E a comissão que estava para conversar com o irmão Antônio Elias disse que não podia dar o relatório, visto não ter feito o trabalho que estava a fazer devido ao estado de saúde da senhora do irmão Antônio Elias. Ficou para a próxima sessão. Depois o pastor Moreira leu o relatório de imóvel da igreja, com um débito para o mês próximo de R$ 624.200. E o tesoureiro leu o relatório das contribuições da igreja. Entrada, R$ 364.700. Saída, R$ 315.200. Saldo para o mês que vem, R$ 49.500. Depois o irmão Oliveira pediu à igreja licença para cooperar com o irmão Seidegger em Mimoso e Penha, que foi concedido. E nada mais a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador pastor Vitorino Moreira, secretário Ramulfo José da Silva. Ata número 19 da sessão extraordinária da Igreja Batista do Muqui, em sua sala de culto, dia 26 de junho de 1932. Após a escola bíblica dominical, o vice-moderador convocou a igreja em sessão, dando a presidência ao irmão Oliveira, onde foi lido o relatório de construção. 10 contos, R$ 505.400, que foi aceito, e pago à dona Veridiana 7 contos e R$ 500.000, e mais 2 contos e R$ 882.400, que está no relatório lido emprestado à Igreja de Conceição do Muqui, e com o pastor Moreira e com o irmão Coimbra. Este, para receber, faça um total de 10 contos, R$ 382.400, ficando um saldo em caixa de R$ 123.000, que foi aceito.
e quanto à Caixa dos Pobres, ficou para a sessão próxima, até que se estude com o tesoureiro atual, visto ela não poder ter em seu poder os livros da tesouraria, que seu esposo, que não é crente, procura para queimar, e não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração por Manuel José de Faria, moderador Manuel Gomes Oliveira, primeiro secretário Pedro José de Faria. Então, duas coisas diferentes aqui nessa ata, né? Primeiro que eu tive que pesquisar na internet como que ler esse monte de réis aqui, até então não tinha aparecido nas atas, né? 10 contos de réis, né? Até então era só tantos mil réis, mas agora apareceu aqui o conto de réis, 10 contos, 382.400 réis. E outra coisa interessante aqui é a tesoureira atual não poder ter em seu poder, na sua casa, os livros da tesouraria, porque o esposo, não sendo crente, e muito provavelmente avesso aos crentes, procurava o livro para queimar, botar fogo no livro da tesouraria da igreja. Coisa interessante aí nessa ata. Ata número 116, da sessão regular da Igreja Batista em Muqui, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 9 de julho de 1932. Serviu de moderador o pastor Vitorino Moreira, que declarou aberta a sessão com o hino 395 e oração e a leitura em Tessalonicenses 5, 12 a 24, e uma ligeira exposição da mesma, e oração pelo irmão Manuel de Oliveira. Em seguida, o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aceita conforme lida, e uma extraordinária que também foi aceita. E em seguida, o tesoureiro leu as contribuições dos crentes durante o mês, 330.400 réis. Despesa, 337.500 réis. Déficit, 7.100 réis. E a Caixa de Construção, entrada 196.700 réis, saída 200.000 réis, déficit 3.300 réis. E todos aprovados. Depois apresentou-se para a profissão de fé Constância Pereira, com 12 anos de idade e não sabe ler, e foi aceita para ser batizada na primeira oportunidade. Foi lida uma carta admissória da irmã Alcina Ferreira Silva, vindo da igreja do Óleo, no estado do Rio, que foi aceita como membro desta igreja, e foi lido o aviso de recepção do irmão Basílio, Grion, sei lá, na igreja em Castelo, e Jovita Grion foi eleito o irmão Manuel Oliveira como representante à convenção das EEDD. E em continuação foi proposto e apoiado que se reúna os oficiais da igreja para se entender quais as pessoas devem ser eleitas diáconos, e que procure saber com inteligência a vida destas pessoas. E em seguida apresentou-se pedindo carta para a igreja de Sabino Pessoa, o irmão Deusírio Francisco e sua esposa, que foi concedido. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador, pastor Vitorino Moreira. Primeiro secretário, Pedro José de Faria. Ata número 117 da sessão regular da Igreja Batista em Muqui, que teve lugar em sua sala de culto no dia 12 de agosto de 1932.
Serviu de moderador o pastor Vitorino Moreira, que declarou aberta a sessão com hino 5 e oração e a leitura em 1 Coríntios 13 e uma explicação da mesma. Depois o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aceita conforme lida, e o tesoureiro apresentou o relatório, que ficou para ser aprovado na sessão próxima, e a Caixa de Construção com um saldo de R$ 163.100, que foi aceito. Escola Dominical, entrada R$ 163.900, saída 1. Parece aqui que é um conto, R$ 28.700. Saldo R$ 35.200. E em continuação, entrada R$ 163.900, saída R$ 128.700, saldo R$ 35.200. E em continuação, que estava para conversar com o irmão Antônio Elias, foi ter com ele e fez o seu trabalho. A comissão que estava para conversar, foi ter com ele, fez o seu trabalho, falando com o referido irmão e a sua esposa. A comissão não encontrou fundamentos nas queixas e nos comentários. A sua esposa declarou que falou algumas coisas que não devia falar devido ao seu estado de saúde. Nunca foi maltratada e nunca proibida por ele de ir ao culto, que só não tem vindo por causa da enfermidade, mas que virá na primeira oportunidade. Depois da oração e vários conselhos ao casal, a comissão é de parecer que a igreja dissolva a comissão e que depois, acabando este caso, os membros desta comissão, Manuel de Oliveira, José Galdino Coimbra, João Bento, depois foi oferecido pelo irmão Oliveira, em nome da igreja de Conceição de Muqui, um animal a esta igreja no valor de R$500.000, arriado, o que ficou para se ver. O referido animal depois foi autorizado ao irmão Oliveira a comprar as mobílias. É complicado aqui, o espaço de um assunto para outro. Então, ficou para ver depois o animal, depois foi autorizado o irmão Oliveira a comprar as mobílias do colégio da igreja de Conceição. Recebemos por conta e ele depois pagar a igreja. Recebendo por conta e depois pagar a igreja em prestação para o seu colégio, o que foi aceito. Depois foi proposto e apoiado que o irmão Oliveira e dona Eularina vai fazer parte do Instituto em Mimoso e que leve o órgão da igreja. Vai fazer parte do Instituto em Mimoso e que leve o órgão da igreja. Depois foi proposto e apoiado que alargue o salão de culto, vai aumentar o salão de culto, E que derrube as paredes e outros reparos que for necessários a cargo da comissão executiva e que o dinheiro seja levantado por um esforço especial, sendo os membros desta comissão Manuel Oliveira e Antônio Elias Cursino Bertassoni, e apresentou-se para a profissão de fé
Bernardina Maria de Jesus, com 65 anos de idade, viúva e não sabe ler, e foi aceito para o batismo na primeira oportunidade. E Martiniano Rosa, com 32 anos de idade, casado e sabe ler, e para ser batizado na primeira oportunidade, e não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador, pastor Vitorino Moreira. Primeiro secretário, Pedro José de Faria. Às vezes é alguma complicação aqui na leitura, né? Muito antiga a ata, palavras diferentes e a letra também um pouco diferente. Ata número 118 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, que teve lugar em seu salão de culto às 12 horas do dia 10 de setembro de 1932, em que serviu de moderador o pastor Vitorino Moreira, que declarou aberta a sessão com hino e oração e a leitura da palavra de Deus em 1 Coríntios 13, e uma explicação da mesma. Em continuação, o moderador convidou quem quisesse dar a sua profissão de fé. Apresentou-se a dona Otília de Souza, com 26 anos de idade, casada e não sabe ler, e foi aceita para ser batizada na primeira oportunidade. E depois o irmão Manuel Gomes de Oliveira apresentou o pedido de carta admissória à igreja em Vitória, do irmão Joaquim de Brito, para fazer parte desta, e foi lido um bilhete do irmão Marinho Machado, que pedia a esta igreja para que esta igreja escreva à Igreja em Boa Esperança, Estado do Rio, solicitando a sua carta dimissória, e de sua esposa Luzia de Oliveira Machado, e Sofia de Oliveira Machado, e Maria de Oliveira Machado, Amália Machado, Samuel de Oliveira Machado, e também apresentou para a profissão de fé o irmão Armando Afonso, com 29 anos de idade, casado, brasileiro, sabe ler, e aceito para ser batizado na primeira oportunidade. Em seguida, o irmão Oliveira apresentou o caso do senhor Altivo Rosa, que está fumando e fazendo outras travessuras, que por unanimidade de votos foi eliminado de membros da igreja. E José Galdino, que também está fumando e adulterando e jogando, que por unanimidade de votos também foi eliminado. E serviu e Percival Batista Ribeiro, que por abandono aos cultos também foi eliminado. E Olímpio Dias, que por falta de conformidade com o Evangelho, depois foi proposto e apoiado que o secretário correspondente escreva aos membros desta igreja, as que estão fora, que mesmo perto, afirma a fim de cooperar com a igreja, se no prazo de 90 dias não comparecer ou corresponder com a igreja, seja eliminado. O tesoureiro apresentou o seu relatório, que deu entrada de R$ 621.100, saída de R$ 549.000, saldo de R$ 72.000, 621 mil de entrada, 549 de saída, saldo de R$ 72.100. E a caixa de construção o que vem
Difícil aqui, borrou tudo aqui. R$260.400. Caixa de construção, R$260.400. Depois foi proposto e apoiado que cada crente contribua com R$20.000 para o ampliamento do salão. Depois foi proposto e apoiado que na semana do aniversário da igreja haja o Instituto Bíblico. Haja o Instituto Bíblico da igreja, haja aí o Instituto Bíblico 4 dias e que o obreiro Manuel Oliveira seja consagrado no 9 de novembro. E foi proposto e apoiado que os juros do dinheiro que a igreja tem em Conceição do Muqui pague o mesmo que a junta patrimonial depois foi pague o mesmo que a junta patrimonial. Depois foi proposto e apoiado que se inscreva a junta patrimonial consultando se ela pode nos esperar de dinheiro até janeiro do ano próximo, e que o irmão Benedito Nogueira seja porteiro até o mais próximo. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com um hino e oração. Moderador, pastor Vitorino Moreira, primeiro secretário Pedro José de Faria. Vamos à leitura da ata número 119. Já explicando para os irmãos têm percebido, quem tem ouvido aí as atas, que às vezes a gente tem que interpretar aqui o que a pessoa quis dizer. Fica difícil aí a leitura, né? Mas vamos lá. Ata número 119 da sessão regular da Igreja Batista em Muqui, que teve lugar em sua sala de culto no dia 9 de outubro de 1932. Serviu de moderador o irmão Manuel Gomes de Oliveira, que depois que o vice-moderador declarou aberta a sessão, passou a palavra ao irmão acima citado para continuar com os trabalhos, dando a palavra ao secretário para fazer a leitura da ata anterior, que foi aceita, e a do mês de agosto, que não tinha sido lida, que também foi aceita. Em seguida apresentou o pedido de carta demissória da irmã Luzia de Paiva Machado para fazer parte da Igreja Batista em Sabino Pessoa. E outra pedindo carta da irmã Ludovina da Conceição para fazer parte da Igreja de da Zampeira, Rio de Janeiro. Foi uma carta da Igreja Batista da Conceição, Macabu, Estado do Rio, cientificando-nos a respeito do senhor Elísio Lopes da Silva, que a igreja escreva a sua reconciliação, carta escrita pelo pastor Manuel de Brito. A seguir, o tesoureiro leu o relatório, ED, Escola Dominical, entrada R$ 145.400, saída R$ 91.900, saldo R$ 53.500. União de Mocidade Batista, entrada R$ 114.900, saída R$ 74.900, saldo R$ 40.000. Construção, entrada R$ 569.700, saída R$ 560.200, saldo R$ 9.500. Tesoureiro da igreja, R$ 580.000, saída R$ 376.400, saldo R$
para o próximo mês, R$ 203.600, e foram aceitos. Depois foi proposto e apoiado que todas as organizações despeje de seus fundos todo o saldo que tiver para o fundo de construção. E quanto o dinheiro que a igreja tem com o irmão José Coimbra, foi proposto e apoiado que ele pague os juros de 8%. E o animal que a igreja estava em negócio com a igreja de Conceição do Muqui, foi proposto e apoiado que compramos. Também foi proposto e apoiado que compramos a mobília da igreja de Conceição para a escola anexa e que a dona Eularcina seja professora, a diretora do colégio. Também foi proposto e apoiado que o Instituto Bíblico seja do dia 7 a 13 de novembro de 1932 e que o irmão Manuel Gomes de Oliveira, no dia 9 do mesmo mês, e que as diaconisas, sejam consagrados, e que os diáconos, não diaconisa não, os diáconos sejam consagrados no mesmo dia. E quanto ao irmão Ramulfo Silva, a igreja aconselhou que ele se fraternize com seu cunhado e que ele disse estar pronto para isso. Depois foi proposto e apoiado que a escolha de diáconos, a prova seja por escrito, secreto, o escrutínio secreto, e foram eleitos os seguintes: Cursino Bertassoni, José Galdino Coimbra, João Couto Benedito Nogueira, Afonso Silva, Rafael Sardenberg, e em continuação foi eleita a nova diretoria da igreja: presidente Manuel Gomes de Oliveira, vice-presidente Rafael Sardenberg, primeiro secretário Eularcina Oliveira, segundo reeleito Ramulfo Silva, correspondente reeleito Cursino Bertassoni, tesoureiro reeleito José Galdino Coimbra, Caixa dos Pobres reeleito Dorcas Faria, Fundo de Construção reeleito José Galdino Coimbra, superintendente superintendente, sei lá, alguma coisa aqui, Pedro José de Faria. E a Comissão de Finanças reeleita também foi proposto e apoiado que a porta da frente da igreja esteja fechada durante a sessão e que nos dias das sessões regular, após a sessão, tire uma coleta para auxílio dos pobres. E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração por Pedro Faria. Moderador Manuel Gomes de Oliveira, primeiro secretário Pedro José de Faria. Ata número 120 da sessão regular da Igreja Batista em São João do Muqui. Não sei porque que mudou aqui, Igreja Batista em Muqui, mudou aqui na ata para São João de Muqui. Não sei se lá na época era esse nome. Vamos lá, vamos ler do jeito que está aqui. É a Igreja Batista em São João do Muqui, aos 12 dias do mês de novembro, reunidos no salão de culto, num bom número de irmãos. O moderador, após o culto devocional, que constou do cântico do hino 282 do cantor, de 2 orações proferidas pelos diáconos Ramulfo Silva e Pedro Faria, leitura e explicação dos versículos de 1 a 17 da Epístola de João, considerou abertos os trabalhos às 12 horas e 40 minutos da tarde. Fez-se oração e em seguida a leitura da ata anterior pelo ex-secretário, sendo aceita com acréscimo na diretoria do vice-moderador irmão Rafael Sardenberg,
que por um lapso deixara de ser mencionado. Foram apresentados o relatório da tesouraria da igreja, acusando uma entrada de 627.200 e uma saída de 596.200 réis, ficando um saldo em caixa, de 318 mil réis. Tesouraria do fundo do templo, com uma entrada de 2 contos, 349.600 réis, e uma saída de 3 contos, 260.080 réis, deixando um déficit de 911.200 réis. Esses relatórios foram aceitos conforme lidos. Apresentaram-se para fazer profissão de fé as seguintes pessoas: Dona Brandina Ferreira da Silva, com 20 anos de idade, solteira, não sabe ler e residente na Boa Esperança. Dona Adélia Maria de Jesus, com 39 anos, casada civilmente, sabe ler e residente em Desengano. Dona Maria Cândida do Nascimento, com 16 anos, solteira, sabe ler e residente em Desengano. Dona Ana Nascimento, de 14 anos de idade, solteira, sabe ler e residente em Desengano. Dona Ocília Nascimento, de 10 anos de idade. Dona Ocília, não, deve ser de Ocília, alguma coisa aqui, né? Dona com 10 anos não pode. Solteira, sabe ler e residente em Desengano. E o jovem Mário Cândido do Nascimento, com 12 anos de idade, sabe ler e residente em Desengano. Os quais, mediante as respostas dadas e certeza da salvação, foram aceitos para membros da igreja logo após o batismo. Foram aceitos por carta demissória os seguintes irmãos: Isedino Batista Alves, Maria Isabel de Jesus, Manuel Batista Soares, Eurípides Batista Alves, não sei o que lá, Batista Alves, Maria Batista Alves, Geni Batista Alves, Naí Batista Alves e Senésio Batista Alves, vindos da Igreja Batista em Conceição do Muqui. Os irmãos Joaquim José Hilário, vindo da Igreja Batista em Pádua, Estado do Rio. O irmão Joaquim de Brito Cordeiro, vindo da Igreja Batista em Vitória. A pedido da irmã Francisca Pereira, foi proposto e apoiado que esta igreja enviasse à Igreja Batista em Itá o pedido de sua carta demissória. Foi oferecida à igreja pelo irmão Virgílio de Castro uma poldra a fim de auxiliar nos últimos pagamentos da reconstrução. Foram escolhidos os irmãos Ramulfo Silva e Faustino Soares para servirem de porteiro no decurso do mês de novembro. Foi proposto e apoiado que a igreja aumentasse o salário do pastor Manuel Gomes de Oliveira com a quantia de 50 mil réis, em virtude do seu parco salário atual. Outro sim que a tesoureira ficasse incumbido de comprar uma caixa de descarga e mandasse fazer o trabalho da caixa d'água segundo as exigências da prefeitura. Por proposta apoiada, o secretário correspondente ficou autorizado a escrever uma carta aos irmãos Ananias Acácio do Nascimento e esposa, a fim deles se comunicarem com a igreja dentro do prazo de 60 dias. Foram nomeados os seguintes comissões de disciplina: João Couto e Dona
Carlinda Couto para falarem com a irmã Dona Clemência Maria da Conceição sobre o vício do fumo. Os irmãos Pedro Faria, Ramolfo Silva, Cursino Bertassoni e Afonso Silva para falarem com o irmão Antônio de Barros sobre sua vida espiritual. Não havendo mais nada para tratar, foi encerrada a sessão às 17 horas da tarde com uma oração pelo moderador. Moderador, não colocou o nome. Primeiro secretário, Eufarcina, sei lá, de Oliveira. Isso aí. Ata número 121 da sessão regular da Igreja Batista em São João de Muqui. Na verdade, Muqui, né? Na ata anterior eu fiz essa observação de que eu não sei por que havia mudado. Aí depois fui fazer uma pesquisa e descobri que São João de Muqui, São João do Muqui era o nome original do município. Mas em 1912 o nome foi alterado para Muqui. E de lá para cá então é simplesmente Muqui. Mas a secretária dessas atas aqui, sei lá, por alguma razão preferiu colocar São João de Muqui, mas é Muqui, tá? Então, ata número 121 da sessão regular da Igreja Batista em São João do Muqui, ou Muqui, aos 10 dias do mês de dezembro, às 12 horas e 20 minutos da tarde. O moderador considerou abertos os trabalhos do dia após o culto devocional, que contou com o cântico do hino 283, leitura e exortação do capítulo 1 da segunda epístola de São João e oração pelo diácono Pedro Faria. Foi apresentada à igreja a ordem do dia, sendo aceita para a execução da sessão conforme lida. A secretária procedeu à leitura da ata anterior, sendo aceita, sem emendas. Apresentaram-se para a profissão de fé as seguintes pessoas: Dona Maria Belmonte, D. Maria Belmonte, com 18 anos de idade, solteira, sabe ler e residente em Muqui. Senhor João Teixeira, com 19 anos de idade, sabe ler e residente em Itatiaia. Osório Amaral, com 40 anos de idade, sabe ler, casado e residente em Muqui, os quais foram recebidos para membros da igreja logo após o ato do batismo. Foram recebidos por carta demissória os seguintes irmãos: Marinho Machado, Dona Maria Machado, Amélia Machado e Dona Sofia Machado, vindo da Igreja Batista em Boa Esperança, Estado do Rio. Foi lida perante a igreja uma carta do irmão Amâncio Acácio do Nascimento, justificando a sua ausência aos trabalhos. A pedido foi concedida carta demissória à irmã Jocelina Campos para se unir com uma igreja da mesma fé e ordem em Cachoeiro de Itapemirim. A irmã Dona Jandira Lima pede à igreja para mandar vir sua carta demissória da Igreja Batista, até hoje não entendi esse nome aqui, demissória, da Igreja Batista em Boa Esperança, Estado do Rio, sendo aceito o seu pedido. Do mesmo modo, o irmão Sebastião Antônio Fernandes pede a esta igreja para mandar vir sua demissória da Igreja Batista em Conceição do Muqui. As diferentes caixas da igreja apresentaram seus relatórios, que em síntese foi o seguinte: Sociedade Juvenil, entrada
réis e um déficit de 23 réis. Sociedade de senhoras, entrada não tem, está em branco, saldo também não tem. Escola dominical, entrada 173.300, saldo 133.300. Caixa dos pobres, entrada 13.400 réis, né? Saldo 8.400 réis. Caixa de construção, entrada 180 réis, déficit de 748.500 réis. Tesouraria da igreja, entrada 352.700 réis, saída 402.900 réis, déficit de 50.200 réis. Foi proposto e apoiado que doravante os cultos da noite passem a começar às 20 horas em vez de 19h30, como estavam sendo. Por voto unânime, foi nomeado como representante desta igreja à Convenção Nacional e Estadual o pastor Manuel Gomes de Oliveira, correndo as despesas por conta das organizações. Por conveniência do trabalho, foi proposto e apoiado que, doravante, as sessões regulares sejam realizadas no primeiro sábado de cada mês. Foi proposto e apoiado que os batismos se realizem mensalmente, desde que hajam candidatos. E, quanto à ceia do Senhor, ficou resolvido que continuassem de 2 em 2 meses. A comissão nomeada para conversar com os irmãos, a irmã Dona Clemência Maria da Conceição, apresentando relatório satisfatório, foi dissolvida. Continuou de pé a comissão nomeada para o irmão Antônio de Barros. Foi proposto e apoiado que, doravante, os oficiais da igreja se reúnam na primeira sexta-feira de cada mês para discutirem assuntos diversos. Quanto ao término do serviço da reconstrução da igreja, foi proposto e apoiado que esperemos até segunda ordem. Foi nomeada a seguinte comissão: José Coimbra, Pedro Faria, Corsino Bertassoni e Eufarcina Oliveira, para pensar e apresentar o orçamento para a igreja no decorrer de 1933. Foi proposto e apoiado que não sei o que, não sei o que também, das sessões regulares, para as 3 horas. Apenas 3 horas apenas. Limitemos as sessões regulares para 3 horas apenas. 3 horas. Devendo os trabalhos iniciarem-se às 11 horas. Foi proposto e apoiado que os cultos da manhã, nos 4 domingos, fossem suprimidos em vista da sessão da Sociedade de Senhoras. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrados os trabalhos às 15 horas da tarde, com uma oração pelo pastor Manuel Gomes de Oliveira. Moderador, não colocou aqui, primeira secretária Eufarcina de Oliveira. Ata da sessão magna da Igreja Batista em São João de Muqui, ou, na verdade, em Muqui, né? Como explicado anteriormente, realizada em 31 de dezembro de 1932, às 22 horas, após o culto devocional. O moderador considerou aberto os trabalhos após a aprovação da igreja. Foi lido o relatório da secretária da igreja, com o seguinte resultado de movimento de membros. Existentes em dezembro de 1931, 140. Entradas por batismo, 25. Por carta, 40. Fazendo um total de entradas de 65.
durante o ano. Saíram por carta 11, por eliminação 8, por falecimento 1, fazendo um total de saídas durante o ano de 20. Acréscimo líquido durante o ano, 45. Juntando-se esse número a 140 já existentes, faz um total de 185 membros, que passou para 1933. Algumas organizações apresentaram seu relatório anual, que em resumo foi o seguinte: a Sociedade de Senhoras apresentou seu saldo de R$ 21.200, a Escola Dominical um saldo de R$ 196.000, a Sociedade Juvenil um déficit de, está em branco aqui, não falou qual Coro da Igreja com déficit de, também está em branco, e não havendo mais nada para se tratar, foi encerrada a sessão às 22h30, com uma oração pelo irmão José Coimbra. Moderador, está em branco, primeira secretária, Eufarcina de Oliveira. E assim encerramos as atas do ano de 1932.